E aí, pessoal, tudo bem? Aproveitar e fazer um vídeo de Fórmula 1, já que o outro que eu fiz aqui teve bom retorno, que a galera disse que gostou, tudo pra eu fazer mais, fazer toda a corrida. Não, toda a corrida eu já tô dizendo que não vou fazer, porque se eu fizer toda a corrida, eu vou criar uma obrigação de fazer toda a corrida. E num dia que de repente eu não puder ver a corrida porque eu tiver algum outro problema, que eu tiver de férias viajando, qualquer coisa que aconteça, eu vou acabar não gravando e a galera vai estar esperando, eu não vou fazer. Mas se pintar alguma coisa que eu acho interessante fazer de Fórmula 1, eu vou fazer, porque acho, aparentemente o público aí que me segue e gosta de Fórmula 1 é maior do que até eu imaginava, o que eu fico muito feliz porque eu adoro Fórmula 1 e nem todo mundo sabe disso. Então o vídeo de agora pegando um pouco o gancho aí desse meme aí que está se espalhando sobre dizer 5 opiniões impopulares sobre algum tema. O Twitter do site Grande Prêmio lançou no desafio lá para as pessoas falarem 5 coisas impopulares sobre Fórmula 1. Eu coloquei isso no Twitter, né? Foi um tweet, eu respondi, já disse as minhas 5, mas eram só tópicos aqui. Então aqui eu vou falar um pouco as 5 impopulares, até porque tem gente aqui que não vai acabar não vendo esse post no Twitter, e eu vou explicar um pouco mais, tá? Então quais são as 5 opiniões impopulares que eu tenho sobre Fórmula 1? Quer dizer, que eu acho que são impopulares, não sei. A primeira, Nigel Mansell é um piloto super valorizado pela minha geração. Eu tenho 40 anos, eu nasci em 78. Então eu comecei a acompanhar a Fórmula 1. Sim, eu tenho lembrança muito levinha da temporada 84. Eu tenho lembranças muito fraquinhas aí da temporada de estreia do Senna na Toleman, Niki Lauda campeão. As minhas lembranças maiores são a partir de 85. Que eu já lembro mais até do desenrolar do campeonato, Prost disputando o título contra o Michele Alboreto, o Alboreto na Ferrari. O Senna conquistando sua primeira vitória no Grande Prêmio de Portugal, depois sua segunda no Grande Prêmio da Bélgica, lá com a Lotus. Essas coisas eu lembro. E o Mansell se tornou um piloto realmente relevante mais ou menos naquela temporada. Antes disso ele era um piloto rápido ali, tinha uma história lá no Grande Prêmio de Dallas, lá que ele desmaiou porque ficou empurrando o carro, a Lotus dele que ficou sem gasolina no final, ele ficou empurrando o carro para ver se o carro ultrapassava a linha de chegada e acabou desmaiando, todas aquelas coisas. Mas assim, em 85 ele ganhou algumas provas, em 86 ele já chegou e disputou o título. Em 87 também. E eu acho que o Mansell é super valorizado. Eu acho que assim, o Mansell era um piloto absurdamente rápido, absurdamente arrojado, com uma boa dose de maluquice. Assim, ele era um ótimo piloto, ele era um bom piloto mesmo. Assim, ele era um sujeito assim que num dia bom, num dia que ele encaixava, ele podia ganhar qualquer corrida. Ele podia bater em velocidade de qualquer piloto se ele estava num dia bom. E ele era um piloto que muitas vezes chegou a andar mais rápido que o carro dele. Na Williams de 88, por exemplo, a Williams foi das equipes que abandonaram os motores turbo. Já em 88 correu de motor aspirado, correu com motor Judge, que não era um grande motor assim. E teve provas que o Mansell foi muito rápido, chegou a lutar ali com o Senna, com o Prost, que estava numa McLaren Honda com motor turbo, com as Ferraris que tinham motor turbo, né, com o Berger e o Alboreto. Então acho que o Mansell era um ótimo piloto muito rápido, mas às vezes ele é tratado como se fosse um grande nome. Fala assim, não, porque o Senna na época dele, ele tinha que enfrentar o Piquet, o Prost e o Mansell. Não, o Mansell não é da mesma categoria. O Mansell, ele deu muito trabalho em 87, em 86, em 87, depois acabou em 91. Ele lutou pelo título com o Senna e depois foi campeão em 92, porque ele tinha um carro muito melhor. Então assim, apesar de ele pontualmente conseguir grandes corridas, ele só lutou pelo título quando teve um carro muito bom. E nesses anos todos, na verdade, ele teve o melhor carro. Em 86 e 87 a Williams era o melhor carro. Em 91 a McLaren começou com o melhor carro, a Williams durante boa parte da temporada teve o melhor carro, daí no finalzinho a McLaren se recuperou, mas a Williams tinha o melhor carro aí durante boa parte da temporada. E em 92 não tinha nem condição de comparar, né? A Williams era muito melhor que qualquer carro. Então, assim, não dá pra colocar ele numa lista de grandes pilotos dos anos 80. Calma, Piquet, Prost, Senna estão numa categoria, o Mansell tá em outra. Segunda opinião, o Damon Hill não era tão ruim. O Damon Hill, ele até estreou, na verdade, na Fórmula 1 pela Brabham, já no canto do cisne da Brabham, ela já nas suas últimas temporadas, até um negócio meio deprimente, assim, uma equipe histórica da Fórmula 1 lá, carro tão ruim. E ele tinha
correr pré-classificação, né, que era um treino na manhã de sexta-feira, que já valia aí para ver quem ia pro treino, para a sessão classificatória da sexta, né, tinha tanto na sexta quanto no sábado, e depois ele foi para o Williams. Ele foi para o Williams muito porque ele era um piloto inglês que tinha filho do Graham Hill, que inclusive eu nem tinha pensado nisso, mas essa Lotus aqui da camisa que eu tô atrás, essa camisa, eu adoro essa camisa. É a Lotus do Graham Hill, né, o pai do Damon Hill, quando ele ganhou o Grande Prêmio de Mônaco de 68. Acho que não, esse é número 1. Ah, não, essa é do Jim. Do Graham Hill, acho que é de 69. Esse carro é de 69. Então, o Damon Hill não era tão ruim. O Damon Hill teve um problema que daí ele chega na Williams e assim, ele não tinha currículo para estar num carro daquele porte na época. Se fosse a Williams de hoje, qualquer um tinha currículo, mas naquela época não. E claramente ele era o segundo piloto do Senna, assim, não tinha nem ele era o segundo piloto do Prost em 93 e o segundo piloto do Senna em 94, e não tinha história, não tinha. E assim, obviamente o desempenho dele ficava claramente inferior, não só porque estava ao lado de um piloto espetacular, né, ou o Senna ou o Prost, também porque realmente ele não era um piloto tão gabaritado assim e ele podia tirar mais desempenho daquele carro e não tirava. Mas ele foi pegando a mão. Em 94, depois que o Senna morre e o Damon Hill assume o posto de principal piloto da equipe, né? Porque ficou ele e o Coulthard, mas ele já estava ali, ele que acaba indo para a disputa do título, ele quase consegue o título. Ainda que o Schumacher tenha sido desclassificado no Grande Prêmio da Bélgica, tenha perdido umas corridas aí e tudo, ele conseguiu chegar, ele conseguiu alcançar, ele conseguiu entrar na briga e poderia ter ganhado o título se não fosse aquele choque no Grande Prêmio da Austrália, quando o Schumacher sai da pista, volta e no que está sendo ultrapassado pelo Hill, força a barra para os dois baterem. Depois, em 96, quando o Hill foi campeão, ele foi campeão correndo contra o Jacques Villeneuve, que era um piloto muito rápido, um piloto que acabou nem se tornando o que parecia que se tornaria, mas era um piloto rápido, sobre o qual tinha assim, muita expectativa. O Damon Hill ganhou a disputa, e depois o Damon Hill vai para Jordan e para Arrows e faz ótimas corridas, com carros realmente mais fracos. Ele chegou a ganhar a corrida pela Jordan e quase ganhou um Grande Prêmio da Hungria pela Arrows, que era um carro horroroso, e ele claramente andando mais que o carro. Então acho que o Damon Hill não era um grande piloto, não está na lista aí de 15, 20 melhores pilotos da história, nem passa perto disso, mas assim, tratar ele como um perna de pau ali, eu acho injustiça. Terceira opinião, tô tentando lembrar de memória aqui, escrevi aqui. O Lewis Hamilton é um dos maiores pilotos da história. O Lewis Hamilton é muito bom. Ele é muito bom. Assim, ele é arrojado, ele é muito rápido, então ele consegue muita pole position, por exemplo. Ele é muito arrojado durante provas, ele vai para ultrapassagem, ele sabe se defender também. Ele é muito bom, ele é muito bom. O jeito que ele foi campeão no ano passado, ele deu um vareio de pilotagem no Vettel. O começo da temporada é muito equilibrado, chega no meio, o Vettel começou a fazer muita bobagem também, mas o Lewis Hamilton deu um vareio de pilotagem no Vettel. Várias corridas não eram não se desenrolavam para um bom resultado ao Hamilton, e ele tirava esse resultado, ganhando provas que teoricamente ele não deveria ter vencido. Inclusive aí no Grande Prêmio da Austrália ele acaba sendo o segundo colocado, resistindo a um assédio do Verstappen que parecia improvável. Ele com o pneu todo esbagaçado lá conseguiu. O Hamilton é bom pra caralho. E assim, ele aí tá partindo por uma de que ele pode alcançar o Schumacher em vários recordes da história da Fórmula 1. E claro, os números podem ser injustos porque ele começou muito cedo, ele teve muitos anos num período em que uma equipe é muito dominante, então ele acumula muito número. Então eu nem vou ficar querendo comparar número dele com o do Schumacher, com o do Senna, com o do Prost, com o do Fangio, ou com sei lá quem. Então falando assim, ele é muito bom. Ele é um dos 5 melhores pilotos que eu me lembro de ter visto. E olha que eu vi aí desde a segunda metade dos anos 80. Tá ali junto com o Prost, sem ordem, mas tá ali junto com o Prost, com o Senna, com o Schumacher, com o Piquet, e é ele. Eu acho que mais que o Alonso, por exemplo, e mais que o Vettel. Então, eu acho que o Hamilton, assim, às vezes as pessoas são um pouco injustas, assim, falam ele como bom, mas assim, parece ter medo de colocar ele ali na mesma prateleira de alguns mitos aí da Fórmula 1. Mais uma opinião.
impopular, eu acho que os brasileiros são injustos com o Rubinho e com o Massa. Eles são pilotos muito bons. Eu tô falando só de Fórmula 1, tá? Porque os dois ainda correm, o Massa na Fórmula E e o Rubinho aí na Stock. Mas assim, pensando em Fórmula 1, eles eram pilotos muito bons. Cada um com sua característica, cada um aí no seu momento. Acho que o Massa é um piloto que teve um auge mais alto. O auge de pilotagem dele foi mais alto que o do Rubinho, que daí foi 2007, 2008, ele chega a ficar a uma curva de ser campeão, sendo que ele deu um vareio no Raikkonen. Naquele ano o Raikkonen era campeão do mundo. Claro, o Raikkonen também é aquela coisa meio Raikkonen, né? Já tava meio... mas assim, o Massa ganha do Raikkonen, ganha essa condição de principal piloto da Ferrari para aquela temporada e fica a uma curva de ser campeão, sendo que ele poderia ter garantido o título se não fossem algumas bobagens da Ferrari ou algumas quebras ali do carro. Então ele até pilotou para ser campeão do mundo naquele ano. Acho que ele teve um pico mais alto. E no ano anterior o Raikkonen foi campeão, mas o Massa estava ali, cabeça a cabeça com o Raikkonen durante boa parte da temporada. Daí no final o Raikkonen dá uma desgarrada e vira a prioridade da Ferrari para lutar pelo título. O Rubinho, ele é um piloto que acho que não teve um pico tão alto, mas ele foi um piloto absurdamente constante, que, assim, em vários momentos andou mais que o carro, sobretudo na Jordan, mas na Stewart também ele correu muito bem, e em alguns momentos na Ferrari depois, e conseguiu tirar bons desempenhos em várias corridas. Agora, o problema é que o Rubinho e o Massa, eles eram bons pilotos, mas talvez não fossem bons o suficientes para ser campeões do mundo. Então o Massa ficou uma curva de ser campeão do mundo, mas fora isso, assim, agora a gente fala assim, bom piloto é só se for Senna, Piquet e Emerson. Não dá. O Rubinho foi um ótimo piloto na Fórmula 1, o Massa também. O Rubinho não teve uma chance real de ser campeão como o Massa teve, né, de ficar brigando até a última etapa, mas o Rubinho, em 2009 com a Brown, ele acaba perdendo a disputa com o Button, aí não tem muita discussão. Agora, eu acho que essa oportunidade para o Rubinho chegou muito tarde. Uma oportunidade de correr numa equipe que tinha o melhor carro contra o piloto que não tinha um status de número 1, né, numa equipe que era aberta à disputa. E que esse outro piloto não era tão espetacular, né, como foi o Schumacher nos tempos de Ferrari. Se essa temporada de 2009 tivesse aparecido mais cedo para o Rubinho, no período anterior da carreira dele, talvez ele tivesse batido o Button. Porque o Rubinho, ele era um piloto mais rápido que o Button em outros momentos. Mas em 2009 ele já estava numa fase da carreira que ele já não conseguia mais ser tão rápido, tão constante ali, e acabou perdendo para o Button. E o Button estava chegando num período muito maduro da carreira dele, ele que no começo fazia muita bobagem também. O melhor período do Rubinho coincidiu numa época que ele não tinha carro tão bom assim, Jordan e Stewart, e num período da Ferrari em que claramente o companheiro dele não apenas tinha prioridade, mas era muito mais piloto. O Rubinho era um bom piloto, o Schumacher é um fenômeno, né? O Schumacher é um dos maiores da história, então daí o Rubinho deu azar. Mas eu acho que são dois pilotos muito bons que mereciam ter mais reconhecimento, ganharam muitas corridas, cada um deles ganhou uma quantidade bastante interessante de provas, chegaram a liderar, o Massa chegou a liderar campeonato, ficou a uma curva de ser campeão. Então, assim, às vezes a gente fica tratando os dois como perna de pau, e aí a gente pegando também muita imagem do fim da carreira, quando os dois viraram veteranos ali que acrescentavam muito pela experiência, por ajudar a montar a equipe e tudo, e mais nem tanto pelo desempenho, porque eles já eram pilotos aí de uma outra fase da carreira, como talvez o Raikkonen agora na Alfa Romeo, a gente vai ver uns brilharecos dele, fazendo algumas corridas acima da média, mas assim, eu acho que o papel dele já vai ser outro ali, né, não vai dar pra esperar o Raikkonen aí lutando por vitórias, tudo. Bem que assim, seria muito legal se acontecesse. E a última opinião aí dessas 5 opiniões impopulares é que a Fórmula 1 de hoje ela não é chata. Ela não é previsível. A Fórmula 1 de hoje ela não é previsível. A Fórmula 1 é previsível desde 1988. A Fórmula 1, aliás, talvez desde 87. A partir dali, quando a Fórmula 1 até acaba com o motor turbo, começa esse processo, em 86 todos os carros eram motor turbo. Na temporada de 86, todos os carros motor turbo. E os carros se baseavam muito no motor, né? Então, assim, a força do motor era muito importante. O motor quebrava mais, então os carros quebravam mais. Mas também, assim, o motorzão ela fazia diferença. E havia ainda um certo equilíbrio, né? 86, 4 equipes venceram corrida, né? A Williams, a McLaren, a Lotus com o Senna e a Benetton com o Berger.
Sendo que a Ferrari fez corridas competitivas, a Ligier fez corridas competitivas em 86, então ainda havia um equilíbrio. Em 87 algumas já vão para o motor aspirado, que em 89 todos seriam obrigatoriamente aspirados. Em 87 já muitas vão. E já vira uma temporada que assim, era a Williams muito na frente, com a McLaren e Lotus ali atrapalhando um pouco, a Ferrari um pouquinho também. Em 88, então, a McLaren ganha 15 de 16 provas. Só não ganhou as 16 porque o Senna bateu no Jean-Louis Lesser, lá um francês da Williams a 3 voltas do final do Grande Prêmio da Itália, quando o Senna liderava, ia fazer uma ultrapassagem no retardatário. Então assim, aquilo era muito previsível, aquela Fórmula 1 já era muito previsível. 89 dá uma quebrada, porque todos os carros eram aspirados, aí começa a ter um equilíbrio maior de novo, né? Benetton se aproxima também do pelotão, a Williams volta a ser competitiva, a Ferrari foi bem competitiva ali em 89, não de lutar pelo título, mas ganhar provas, ficar ali andando junto na mesma balada ali, mas a McLaren era um carro superior. Depois a gente teve períodos de hegemonia da Williams com o Mansell e com o Prost, teve períodos de hegemonia com a Benetton do Schumacher, com a Ferrari do Schumacher, com a Williams do Damon Hill, do Jacques Villeneuve, com a McLaren do Mika Häkkinen, e de hegemonia muito clara ali. Então assim, ali pegando desde 88, teve algumas temporadas boas assim, com bastante equilíbrio, mas o normal tem sido uma Fórmula 1 com uma ou duas equipes bem hegemônicas em relação ao resto. E naquela época ainda tinha um problema que a equipe ruim era muito pior que a equipe ruim de hoje. Chegava a tomar de 5 a 10 segundos por volta. Os carros terminavam a corrida com 3 voltas de atraso, 4 voltas de atraso em relação ao líder. Hoje, tem a Williams que está muito atrás das outras, e mesmo assim ela terminou 1 ou 2 voltas atrás só do líder, e as outras já terminam na mesma volta. Então a Fórmula 1 de hoje, ela não é pior em relação ao equilíbrio. A diferença é, primeiro, que os carros quebram menos, né? Então às vezes acaba acontecendo menos aquela zebra do carro quebrar do nada. Segundo, e bem que acontece às vezes, mas é mais raro. Segundo, que não tem nenhum brasileiro lá na ponta, né? Então a gente também não fica tão envolvido naquela disputa, né? A gente não fica naquela ansiedade, tá lá o Hamilton ganhando, o Hamilton vai ganhar. Você não fica achando que, mas será que ele vai acontecer alguma coisa com ele? Porque a gente tá falando no geral do público, tá? Não tá tão envolvido com isso. Então, dá uma sensação de que tá desequilibrado, mas não tá. E, claro, o ideal seria ficar mais equilibrado ainda, com a Mercedes aí sendo alcançada aí por Ferrari, Red Bull, Renault, Haas, quem quer que seja, todo mundo chegando lá. Mas a Fórmula 1 de hoje não é pior que a Fórmula 1 do passado. Pelo contrário, na verdade, em vários aspectos ela é melhor em relação a equilíbrio mesmo. Tá bom? Mas então essas aí foram 5 opiniões que eu acho que são impopulares sobre Fórmula 1. Se você tem as suas, coloque aqui nos comentários também. Não só comente as minhas, não me xinga. Mas pode comentar as minhas, mas põe as suas, as de vocês também, tá? Se vocês gostam muito de Fórmula 1. É isso, então se gostou do vídeo aqui, se inscreva no canal. Clica no sininho, comente, todas aquelas coisas lá, tá bom? Um abraço e até mais.